Obrigado. Nós vamos ler nesta noite em 1 João, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 10 até o verso 24, para a nossa meditação nesta noite. Os pedidos de oração e os comunicados deixaremos para o final da reunião. Vamos fazer a leitura. 1 João, capítulo 3, e o versículo 10 a seguir, que nos diz o seguinte: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que dele esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito Santo que nos tem dado. Lemos aqui o verso 24, que Deus nos abençoe com a sua santa e gloriosa palavra. Amém. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, onde o apóstolo São João, ali na ilha de Patmos, quando estava preso por amar o Senhor Jesus, ele pôde receber de Deus grandes revelações, pôde escrever o Apocalipse e pôde escrever também essas epístolas tão maravilhosas e que deixam ensino tão prático para a vida de cada um de nós. Onde a palavra de Deus aqui está nos falando com muita clareza na maneira que é manifesto os filhos de Deus, porque há uma diferença. Nós temos visto lá em Malaquias, né, o Senhor falando que outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Né? Ele chegou a falar que como um pai que ama seu filho, poupa seu filho que o serve, e assim Deus também faz para conosco. E aqui, João está mostrando a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo.
Tem muitas pessoas que pensam que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas a Bíblia não afirma isso. Isso não é afirmativo na palavra de Deus, que todas as pessoas são filhos de Deus. A Bíblia afirma que todos são criaturas de Deus, mas filhos não. Filho é aquele que crê, aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, esse reconheceu os seus pecados, e então esse é que é conhecido como filho de Deus. E aqui, o apóstolo São João, ele diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. De que maneira? Ele diz, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, se nós não praticamos a justiça, se nós não amamos a nossos irmãos, então não podemos dizer que somos filhos de Deus, né? Porque essa é a característica dos filhos do diabo. Eles não amam a Deus, não amam os irmãos, não têm prazer em praticar o que é justo, mas também não são filhos de Deus. É o que a palavra de Deus tem manifestado para nós. E João continua dizendo, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Todos os irmãos conhecem este acontecimento que se deu ali entre Caim e Abel, né? Eram dois irmãos só, filhos de Adão e Eva. Num mundo tão vasto, tão grande, conforme nós sabemos. E mesmo assim, a maldade já existia no coração de Caim. Abel ofereceu seu sacrifício a Deus, procurou fazer as coisas da maneira como agradava a Deus, né? Mesmo sem uma lei escrita, mas ele tinha no seu coração a lei de Deus escrita, e ele procurou fazer a vontade de Deus. Mas Caim não fez da maneira como o Senhor desejava que fosse feito, porque já existia maldade no seu coração. A Bíblia diz que ele era filho do maligno. Ele era má. E então, por isso, ele ficou com inveja do seu irmão Abel e ficou descontente por Abel ter sido recebido e ele não. Mas Deus amava mais Abel do que Caim? Não. A questão é porque Caim tinha um coração maldoso e Deus falou com ele que ele precisava dominar os seus desejos. Deus viu aquela maldade no seu coração e ele precisava ter domínio sobre ela. Por quê, irmão? Nós sabemos que nosso coração, muitas das vezes, passa coisas que não convêm. Na nossa mente, às vezes, surge pensamento que nós mesmos ficamos surpresos, que nunca gostaríamos de pensar tal coisa. Mas a Bíblia diz que compete a nós dominá-lo. Não é precisamente que tudo aquilo que vem na nossa mente e que passa em nosso coração, que nós venhamos fazer, que nós venhamos praticar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está registrada e ela está dizendo o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Nós temos uma regra para poder levar a nossa vida, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Não tem voz nenhuma aqui não, Mateus. Então, a palavra de Deus está falando conosco, nos dando aqui um incentivo para nós, uma determinação, podemos dizer, da parte de Deus, daquilo que nós precisamos fazer e daquilo que nós temos que deixar de fazer também, né? Então, no verso 13, diz, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então, irmão, se nós não amamos os irmãos,
nós não podemos dizer que nós somos vivos, nós somos um morto ambulante, estamos de pé, estamos, na verdade, andando e tudo, e falando, e até fazendo algumas coisas, interagindo com as pessoas, mas a palavra de Deus diz que nós estamos mortos, né? Então, a Bíblia diz que nós estamos vivos quando nós amamos os irmãos, né? Isto é importante para cada um de nós pensar. Essa palavra amor é uma palavra tão pequena, né, com poucas letras, mas é uma palavra que tem um peso muito grande, porque tudo se resume no amor. A Bíblia diz que é um dos maiores mandamentos. Amar o próximo como a nós mesmos é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Olha só como que João descreve esse complemento que ele diz aqui no verso 15. Primeiro ele diz que quem não ama permanece na morte. Está morto. Diz que está vivo, mas não está. Como é que nós vamos falar que amamos uma pessoa se nós não demonstramos isso na prática, né? E João diz no verso 15, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. É tão forte isso, né? E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quer dizer, ele pode dizer que é um salvo, mas se ele está aborrecendo a seu irmão, ele está matando seu irmão, ele é homicida. E o homicida não tem vida eterna. Às vezes nós pensamos que, mas fulano matou o outro. É muito pesado isso, né? Mas não se mata uma pessoa apenas quando toma um instrumento, um pau, uma pedra, uma arma de fogo, ou alguma coisa, e fere contra aquela pessoa e derrama sangue e tira a sua vida. Mas também matamos a pessoa quando encolerizamos ela. O que é isso? Quando nós fazemos uma raiva bem grande naquela pessoa, deixamos aquela pessoa injuriada. A Bíblia diz que isso é um crime. Nós matamos a pessoa, deixa a pessoa aborrecida, triste, magoada por nossa culpa. Isso é um assassinato. E quando fazemos isso, precisamos, então, imediatamente reconhecer que nós erramos e ir até o Senhor pedir perdão para Ele, para que Ele possa nos restaurar. Por quê? Porque se desta maneira nós permanecermos, a palavra de Deus diz que nós não temos vida eterna. Se nós descer para a tumba fria desta maneira, ou se o Senhor nos chamar, chegar a hora da nossa senha, com toda certeza nós não temos vida eterna. Porque é assim que a palavra de Deus descreve. João diz que o homicida não tem permanente nele a vida eterna. E qualquer que aborrece o irmão, ele diz que é homicida. E o homicida não tem vida eterna, permanente nele. Então, irmãos, é tão fácil de aborrecer uma pessoa, né? Com palavra, com atitudes. Muitas das vezes é tão mais fácil falar mal de uma pessoa do que falar o bem. E nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, porque senão daqui a pouco nós podemos falar mal de uma pessoa, até das autoridades, que a palavra de Deus diz para não falar, ela pede para orar. Em relação aos irmãos, ela pede para nós não falar mal uns dos outros, porque o machado está sobre a raiz. Nós não somos juiz, não somos legislador, mas somos irmãos, igual. Se eu não tenho uma palavra de edificação para o meu irmão, devo fazer como Sócrates, né? Que passou aquele ponto que aquele seu amigo foi lá falar em relação ao seu outro amigo e dizer, eu tenho uma coisa para falar do seu amigo. E ele diz, mas o senhor já passou pelas 3 peneiras? Ele diz, como assim? Sim, 3 peneiras. Primeiro tem que ser verdade. O senhor tem certeza que é verdade que o senhor vai me falar? Não, eu não tenho, então. O senhor passou pela peneira da bondade? Rapaz, infelizmente, não. É útil? O senhor vai me falar, é útil? Traz algum resultado?
Confesso que não. O homem ficou envergonhado e não falou nada, então falou. Então é melhor, se o senhor não passou pelas 3 peneiras, então é melhor o senhor guardar só para o senhor mesmo. É melhor não me contar. Então, quantas vezes que, às vezes, abrimos a boca e falamos aquilo que não deve falar, e às vezes cabe até pedir um perdão, porque às vezes não precisava falar aquilo. Então, se não vai trazer edificação, não devemos falar, porque isso pode aborrecer o irmão, e isso nós podemos matar o irmão. Quantas vezes, né, a igreja precisa reunir, é preciso trabalhar isso aí, porque pessoas falam coisa que ofende o outro. E a Bíblia diz que mata a pessoa, né? Então, João continua dizendo, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Irmãos, você já parou para pensar nisto que a palavra de Deus está nos falando aqui? Jesus, ele deu a sua vida. Tudo de melhor que ele tinha é a vida. Porque se uma pessoa, ele é capaz de doar a sua própria vida por alguém, olha, é um peso muito grande. E aqui a palavra de Deus diz que nós devemos imitar a ele, dando a nossa vida pelos irmãos. De que maneira? Não é apenas com palavras. João vai esclarecer isso melhor para nós nos próximos versículos que ele vai esclarecer. Às vezes ficamos pensando, mas como que eu vou doar minha vida pelos irmãos? Ele vai dizer no verso 17, ele diz assim, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então não adianta nada eu dizer, eu amo meu irmão, mas quando eu vejo ele necessitado, então eu cerro as portas. Né? Tiago falou, o que adianta se o irmão chega na casa da gente e ele está precisando de veste? E nós dizemos, irmão, vai em paz, irmão. Desejo uma boa viagem para ele, vai em paz, irmão. Mas às vezes ele está precisando de veste. Às vezes é de um remédio. Às vezes é de uma palavra de conforto. Às vezes é de alimento. Não sei, tem muitos tipos de necessidade. E cabe à igreja, cabe cada um de nós fazer isso. Às vezes a pessoa diz que ama seu irmão, diz que ama sua esposa também, mas não pratica aquilo que a palavra de Deus está falando. Por qualquer coisinha vem o desentendimento e afronta o aborrecimento, e a palavra de Deus condena isso, né? Com muita prontidão aqui no texto em que nós estamos observando. Né? João diz assim, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Veja bem, ele diz aqui, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Você já parou para pensar? Se eu faço uma coisa, e meu coração está dizendo que eu fiz errado, eu prejudiquei alguém, imagina Deus, se o meu coração, que é carne, eu sou um ser humano, sou frágil, e quando eu faço uma coisa que prejudica alguém, eu digo, puxa vida, eu não podia ter dito aquilo para fulano, né? Porque aquilo lá vai ofender aquela pessoa. Né? Às vezes a gente diz até sem pensar uma palavra e depois a gente precisa retificar aquilo, conversar com a pessoa e falar, não foi intencional, eu não queria, mas eu te magoei porque aconteceu isso, eu não queria isso de maneira nenhuma. Às vezes é um momento de euforia
né, no calor da conversa ali. Não que a Bíblia nos dê autoridade para isso, né? De maneira nenhuma, mas isso pode acontecer e o coração, então, logo nos condena por este ato impensado que às vezes nós praticamos. Só que a Bíblia diz que se o nosso coração nos condena, maior é Deus e Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a verdadeira intenção. Já tem outros que fazem e diz, fiz por brincadeira. Salomão falou que Deus não tem por inocente. Quando eu intencionalmente falo uma coisa, até para debochar do meu irmão, né, irmão Jorge Ferreira, ele fala, ó, irmão, quase sempre quando as pessoas estão rindo, eles não estão com verdade no coração. Eu comecei a meditar e olhar para isso e ver que realmente é verdade, que quase na maior parte dos sorrisos não são verdadeiros. Às vezes é um deboche, está tirando um sarro do irmão, humilhando o irmão de alguma maneira, nem que seja na brincadeira, mas está humilhando o irmão. E isso, a palavra de Deus condena. Por quê? Porque isso aborrece as pessoas. Nós temos que ter cuidado na maneira de fazer. Deus conhece, principalmente quando nós fazemos intencionalmente e dizemos, não, eu fiz isso, mas fiz por brincadeira. Salomão diz que Deus não tem por inocente quando nós fazemos uma coisa intencionalmente. Ele diz, amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, se o nosso coração ele está bem com Deus, nós estamos fazendo a coisa correta, né? Como eu disse, às vezes até aconteceu alguma coisa impensada, não foi intencional. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe a intenção, né? Então, a Bíblia diz que nós temos confiança para com Deus, então podemos fazer o quê? Ele diz que nós podemos pedir qualquer coisa dele, né? Que nós receberemos. Por quê? Ele diz porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agora, uma coisa muito séria que acontece aqui no versículo 23, que ele diz, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Não é segundo a minha intenção, segundo a minha boa vontade, segundo o meu querer, porque assim eu posso amar muito a um irmão, mas eu posso manter uma reservazinha quanto aquele outro, né? Aquele outro que falou mal de mim, aquele outro que me olhou de canto dos olhos, aquele outro que me criticou para alguém e alguém me contou, né? Porque, como minha mãe dizia, né? O mato tem olho, parede tem ouvido, quarto fechado corre grande perigo. Minha mãe sempre me disse que se eu cresci ouvindo minha mãe falando isso. Ela queria dizer que não devemos fofocar de maneira nenhuma. Eu era criança ainda. E ela falava, meus filhos, mato tem olho e parede tem ouvido. Quarto fechado corre grande perigo. Ela sempre repetia isso para a gente. Então, quando fala de amar aqui, está falando amar segundo o seu mandamento. E o mandamento de Deus é o quê? Se o teu irmão, se o teu inimigo tiver sede, faz o quê? Manda ele embora caçar água no rio mais longe que ele encontrar. Não, não é assim que a palavra de Deus manda. Antes ela diz, dá-lhe de beber. É você que tem que pegar e matar a sede daquela pessoa. Se o teu inimigo tiver fome, não é dizer, deixa, né? Muitos até dizem uma palavra feia, né? Deixa esse miserável morrer. Já que ele está com fome, ele está fazendo mal para mim, mas não é isso que a palavra de Deus diz. O irmão Zé Bernardo sempre fala, né? Às vezes nós oramos pelos irmãos, mas e aquela pessoa que está lá num presídio, porque ele praticou uma atrocidade? Será que nós oramos para ele dessa maneira? Porque ele também é nosso próximo. Mesmo com toda a maldade que ele fez, ele também é nosso próximo. Jesus considerou aquele ladrão que estava lá na cruz do Calvário, quantas atrocidades que ele fez, mas Jesus amou ele. E não só amou,
como entregou a vida por ele, igual entregou por mim e por você. Nós não tínhamos nada de melhor do que ele. A diferença de um para o outro é porque um é representado por aquele que rejeitou Jesus. Ainda criticou Jesus. Se tu és o Filho de Deus, então desce daí. Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro diz, mas nem estando na mesma condenação, ainda não temos a Deus? Nós merecemos, porque nós praticamos as coisas erradas. Mas este aí, ele nenhum mal fez, quer dizer, está sendo condenado sem praticar nenhum mal. Ele diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Lembra-te de mim. E olha, o mais interessante que eu vejo é que Jesus, ele não é o Deus de amanhã. Não é o Deus de daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Olha, quando você, passar por um purgatório e essa coisa toda, 100 anos, 200 anos, eu vou receber você no meu reino. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse, hoje estarás comigo no meu paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. No mesmo dia. Então, nós precisamos, irmãos, amar as pessoas, não é segundo o nosso pensamento, é segundo o mandamento do Senhor Jesus. Mesmo aquelas pessoas que nos prejudicou, fica aquela coisa ruim, aquela coisa chata. O que acontece? Nós somos seres humanos. Às vezes nós prejudicamos as pessoas com palavras e às vezes também somos prejudicados. Às vezes as pessoas nos prejudicou de alguma maneira, falou aquilo que nós não gostou, aquilo machucou nosso coração, doeu, mas é preciso perdoar aquela pessoa, porque o Senhor Jesus mandou perdoar segundo o seu mandamento. Ele falou que se nós não fizermos desta maneira, ele nem vai escutar a nossa oração. Não adianta nós orar a Deus, levantar de madrugada e clamar ao Senhor, Senhor tem misericórdia, quando nosso coração tem uma mágoa com alguém que está lá do outro lado. Quando o nosso coração deixou uma pendência para resolver lá em outra cidade ou em outro estado. Não adianta, Deus está vendo tudo. É como Deus está falando, você está orando a mim, mas eu não vou te atender. Não vou te atender. Por quê? Você está magoado com fulano lá de tal lugar. Véio. Como que eu vou te atender? O irmão Jabes pregou há poucos dias, num trabalho de oração, e dizendo, Deus falou para Jeremias, falou, eu falo e eu ordeno que você não ore por esse povo. Não ore. Presta atenção no que eles estão fazendo. Presta atenção. Ali está o pai, ali está a mãe, ali está os filhos, está o sacerdote. E está tudo errado, fazendo a coisa tudo errado. Eu estou pedindo para fazer uma coisa e eles estão fazendo outra. Totalmente diferente do que eu estou pedindo. Então eu falo para você, Jeremias, que você não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Então, irmãos, é muito sério. Quando nós estamos tratando do assunto de oração, João estava aqui, lá na ilha de Patmos, preso. Numa ilha, não tinha como sair. Água para tudo que é lado. Mas, mesmo assim, Deus coloca no seu coração uma revelação para ele, maravilhosa. E essa carta não só conseguiu chegar para as igrejas da Ásia, como conseguiu chegar a nós também nos dias que nós estamos vivendo, mesmo em meio a uma pandemia como essa. Agora, interessante que essa carta tem tantos anos de escrito, mais ou quase 2.000 anos de escrito, porque João viveu por volta ali do ano 63 até por volta de 80 e alguma coisa, ou 90 e pouco do primeiro século, conforme a história nos conta, então já está com quase 2.000 anos que foi escrito, e ainda há mágoa, há irmão aborrecendo o irmão. E isso está falando com o crente, não está falando com os descrentes. Porque o descrente aqui, aquele que não pratica a justiça, não ama o irmão, a Bíblia aqui já está falando que ele é filho do diabo. Ele não é filho de Deus. Por isso que ele já está praticando o que é próprio dele. Lembra que Jesus falou lá no Evangelho de São João, quando o povo dos sacerdotes e fariseus estavam ali falando que eram filhos de Deus, Jesus falou, não, vocês são filhos do diabo. E vocês querem satisfazer vosso pai.
Eles ficaram, não, mas nós somos filhos de Abraão. Ele disse, Abraão nunca quis matar ninguém, mas vocês querem me matar. E isso é as obras do diabo. Então é dele que vocês é filho, porque Abraão nunca quis matar ninguém. Mas vocês querem. Então, irmãos, é muito sério isso. Então, para concluir, João diz assim, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Você crê no nome do Senhor Jesus Cristo? Do Filho de Deus? A palavra de Deus diz que se nós cremos nele, nós devemos apartar da iniquidade. De tudo aquilo que nos serve, devemos praticar a justiça. E amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Irmãos, nós somos Espírito. E temos um corpo que um dia vai sair de nós. Porque o Espírito vai subir para Deus, mas o corpo vai descer para a sepultura, ele vai largar, né? Então, irmãos, através desse Espírito, nós passamos a conhecer a Deus. Então, você ama a seu irmão? É muito fácil nós dizer com palavras, mas você está disposto? Quando seu irmão, você acha uma pessoa como aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores ali, né? E tantas pessoas passaram ali de largo, e apenas um samaritano, alguém que os judeus não tinha grande amor por eles de maneira nenhuma, porque era um povo misto, mas foi esse samaritano que amou de verdade, porque ele, né, parou, estava de viagem, ali untou as feridas, atou-lhes as feridas ali, colocou na sua cavalgadura. Veja bem, houve sacrifício. É o amor sacrificial. Agora, quando nós dizemos que amamos alguém e não sacrificamos por ele nada, como que amamos? Você sabe do que eu estou falando, porque quando você é solteiro, né, você vai quilômetros e mais quilômetros atrás de uma namorada. Por quê? Porque você diz que ama ela. E para você provar para ela que você ama, pode ser o camarada mais medroso que seja. Ele vai no escuro, sem lanterna, sem nada, não tem medo de pisar na cobra, não tem medo do escorpião, ele não tem medo de onça, ele não tem medo de leão, ele não tem medo de nada. Ele vai na casa da sua namorada, mostrar para ela que você ama e mostrar para o pai dela que você ama, para ele te dar ela em casamento. Você não fica frouxo, de maneira nenhuma. E como é que nós dizemos que amamos os irmãos e não fazemos a mesma coisa? Não sacrificamos desta maneira. Então, irmãos, é por isso que a palavra de Deus tem nos falado desta maneira. João está falando, e cabe a cada um de nós analisar a nossa vida, o que nós estamos fazendo em relação a este amor. Então, se você ainda não fez um compromisso com o Senhor Jesus, se você ainda carrega o rancor de alguém, saiba que o homicida não tem vida eterna. Se não tem vida eterna e a sua senha for esta noite, você vai partir, na verdade, mas sem vida eterna. E quem parte sem vida eterna daqui, ele vai acordar do outro lado sem vida eterna também. Tem muitas pessoas que morreram, a gente vê aí pessoas que eram ateu, de carteirinha mesmo, né? A gente já ouviu na TV falando mal de Deus, mas depois que morreu, agora a família quer o céu para ele. Não, quer o céu, não, porque fulano era ateu, mas era um ateu que amava muito. Mas o que adianta? Como que diz que amava muito? Se falava mal até do próprio Deus, não é isso que a palavra de Deus está falando. Nós temos que demonstrar através das obras, através dos feitos, não só de língua. Então, irmãos, se você ainda não fez isso, então faça nessa noite, aproveite a oportunidade
porque a oportunidade só a Deus ela pertence. Nós não sabemos do dia de amanhã, sabemos do agora, do hoje, do agora, mas nem daqui a pouco não sabemos. Então, que Deus do céu possa completar melhor esta mensagem em cada coração aqui presente. Amém.